Hoje é quinta, 5 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Eu não fiz a análise da última rodada do Campeonato Brasileiro, acho que todo mundo já sabe dos resultados. Vamos focar já na próxima, que terá início depois de amanhã. Vamos entender quais jogos que a gente precisa fazer, que é o primeiro ponto, é voltarmos a vencer. Os resultados têm sido favoráveis para o Botafogo. E com isso, precisamos voltar às vitórias. Quem sabe não aconteça domingo contra o Fluminense, estádio do Maracanã. Vamos mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro e como será a próxima rodada Brasileirão 2023. Roda a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta. Você que ainda não se aposentou tem uma dica. Entre agora em contato com a Aposente Fácil. A equipe do Luciano pode te atender da melhor maneira possível. E se você tem dúvidas se já tem tempo para se aposentar ou se pode melhorar aquilo que você ganha, a galera ali pode verificar e te dar um atendimento de qualidade. Tem um QR Code aqui para você apontar teu celular, ou você pode clicar no primeiro comentário e ter ali os telefones das centrais de atendimento. Se você mora no Rio de Janeiro, pode marcar aquele atendimento cara a cara. Se você mora em outra parte do Brasil, pode fazer aqui uma videochamada e ter todos os procedimentos dados para vocês. Entre agora em contato com a Aposente Fácil. E vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o líder da competição com 52 pontos. Em segundo, Bragantino com 45. O Grêmio na terceira posição com 44. O Palmeiras na quarta posição com 44. O Flamengo em quinto com 43. O Fluminense em sexto com 41. Estas são as equipes, neste momento, que estariam indo para a Libertadores da América. A diferença do Botafogo, que é o primeiro colocado, para o sexto, que é o Fluminense, está em 11 pontos. É algo muito estável visando a Libertadores. Visando o título, mantivemos a mesma vantagem. Porém, o segundo colocado é outro. Agora é o Bragantino. Eu fiz essa análise da rodada anteriormente, porque tivemos essa situação do Bruno Lage, dele ter sido demitido, então o foco era outro em relação às conversas aqui no canal. E temos o Atlético Mineiro, que está numa fase esplendorosa, que seja vistoso, mas tem vencido jogos, venceu o Internacional fora de casa, está na sétima posição em uma fase ascendente no Campeonato Brasileiro. Na oitava posição, o Atlético Paranaense com 40 pontos. Na nona, o Fortaleza. Na décima posição, São Paulo. Na 11ª, o Cuiabá. Na 12ª, o Cruzeiro. Na 13ª, e aqui eu já começo a falar com vocês em relação ao rebaixamento. Até o Vasco. Hoje você tem 4 pontos do 12º colocado até o Vasco, que é a primeira equipe que está dentro do Z4. Mais para baixo, né? O Bahia tem 25 pontos na 18ª. Eu coloco ali do Cuiabá, pode ser, né? Do Cuiabá até o Bahia são as equipes hoje que estão na briga na zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo. América Mineiro e Coxa precisam de um milagre, de uma sequência fantástica nesta reta final do Campeonato Brasileiro para conseguirem fugir do rebaixamento. O Curitiba venceu seu principal rival, que é o Atlético Paranaense. Você tem hoje ali, o Internacional. Qual será a moral do Internacional depois da eliminação de ontem na Copa Libertadores América, onde o Ener Valencia perde 3 gols? Como que a torcida do Internacional vai lidar com o Ener Valencia no jogo que acontecerá no final de semana? Então, o Internacional, que parecia ali um time seguro, se não vencer o Grenal, já pode entrar no Z4, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes você vai deixar seu like no canal, vai compartilhar esse WhatsApp. E aqui um convite: curte meu trabalho e mora aqui em Volta Redonda, Barra Mansa, aqui na região. Hoje, às 18 horas, serei homenageado pela Câmara de Volta Redonda. Deveria uma moção de aplausos. Seria uma homenagem em relação ao trabalho que eu faço aqui no canal do TF, representar Volta Redonda. Homenageado, minha primeira homenagem aqui, hoje às 18 horas, na Câmara Municipal de Volta Redonda. Quem quiser comparecer, estará aberto para o público. Ficar muito feliz se algum botafoguense ela comparecer nessa cerimônia que acontecerá aqui na Câmara Municipal, às 18 horas, na Câmara de Volta Redonda. Como essa próxima rodada pode ser influenciada a respeito aqui da classificação? Nós seremos sábado, abrindo a rodada, Goiás e Bahia. Esse jogo é ali jogo de Z4, final de Z4 do Campeonato Brasileiro. Se o Goiás vencer, vai abrir uma vantagem considerável de 5 pontos para o Bahia, vai deixar o tricolor baiano ali bem afundado em relação à possibilidade do rebaixamento. São Januário, Vasco, São Paulo. O Vasco, que vinha de uma reabilitação, tomou um vareio, tantos que eu já estava dando a 2 rodadas como rebaixado, e a equipe da Baixada Santista está ali na 15ª posição e respirou no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está ali ainda, na 10ª posição, fazendo o Campeonato Brasileiro agora só para chegar ali
ganhar dinheiro em relação ao posicionamento, já conseguiu a vaga na Copa Libertadores e também não aspira à possibilidade de um título nacional. Neoquímica Arena, primeiro jogo que eu acho que já tem importância para o Botafogo. Corinthians e Flamengo. O Corinthians tem que lutar contra o Flamengo. O Flamengo ainda sonha com o brasileiro devido ao que o Botafogo fez. Se o Flamengo ainda aspira à possibilidade, se os torcedores ainda sonham com a chegada do Tite para uma arrancada, é culpa do Botafogo, que não tem pontuado e coloca algumas equipes acreditando na possibilidade de um título brasileiro. Você terá Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Mas eu acredito que o Corinthians não perca para o Flamengo. É um jogo que caro, a possibilidade de um empate. Nosso jogo vou deixar para falar por último. No mesmo horário, na Arena Barueri, Palmeiras e Santos. Qual Palmeiras vai jogar contra o Santos? Palmeiras titular, que vai jogar hoje pela Copa Libertadores, ou um Palmeiras reserva? Santos tem de 2 boas vitórias, mas terá desfalques importantes devido ao que aconteceu no jogo contra o Vasco. É um jogo que eu coloco o Palmeiras como favorito. Outro jogo que é importante pra gente, Beira-Rio, Internacional e Grêmio. O Inter foi eliminado de uma maneira ontem traumática na Copa Libertadores. Jogadores e de torcedores foi pro ralo. E tem logo um Grenal, um Grêmio que não joga bem fora de casa e que ainda sonha com o título brasileiro com seus 44 pontos. E pelo que aconteceu ontem, a equipe Colorado vai tentar dar a volta por cima, vencer o seu rival. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro, que hoje flerta com a possibilidade de uma arrancada no Campeonato Brasileiro, vem fazendo um grande campeonato, vai enfrentar o Coritiba, que o Galo vença. Quanto mais equipes brigando na parte de cima da tabela, isso pode ser favorável para o Botafogo nas rodadas mais adiante, porque você terá muitos confrontos ali diretos acontecendo. Outro jogo que é importante, esse tanto do Atlético Mineiro quanto do Atlético Paranaense contra o Red Bull, serão às 18h30. E você terá Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Esse jogo, eu acredito que o Atlético Paranaense consiga uma vitória. Também ali vai entrar forte na briga por uma vaga nos G4 do G6 do Campeonato Nacional. Fechando a rodada dos jogos de domingo, Castelão, Fortaleza e América Mineiro. Jogo do Fortaleza, sei qual equipe, dessa equipe do Fortaleza, para eles sempre se manterem ali perto do G6 do campeonato, porque se não ganharem a Copa Sul-Americana, eles têm ali a possibilidade de uma busca, de uma vaga direta para a Copa Libertadores América através do Campeonato Nacional. O América que luta desesperadamente contra o rebaixamento. E fechando a rodada só no outro final de semana, por causa do jogo da Seleção Brasileira na próxima semana, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e nós teremos isso. E nosso jogo contra o Fluminense no Maracanã. Qual Fluminense vai a campo? Pelo que eu conheço e converso com colores, Mário Bittencourt ele tem uma tara por clássico. Se fosse apenas pelo Fernando Diniz, tinha em mente que o técnico do Fluminense, depois do que aconteceu ontem, desgaste físico dos jogadores que lutaram pra caceta para eles conseguirem uma vaga na Libertadores, ele iria poupar boa parte dos seus homens. São jogadores mais veteranos. Você tem Cano acima de 34 anos, Marcelo acima de 34, Felipe Melo acima de 34, o Nino, que é o jogador que correu sozinho na defesa ontem. Ele pouparia muitos jogadores para enfrentar o Botafogo se fosse por ele, pensando em um desgaste para dar um descanso para os jogadores que conseguiram uma vaga histórica na final da Libertadores. Mas pelo Mário Bittencourt ser um cara tarado em clássicos, eu acredito que o Fluminense vá com a sua força máxima. Isso pode ser ruim e pode ser bom. Por quê? Um time mais fresco do Fluminense em relação a jogadores mais descansados pode correr mais e pode dar um trabalho para o Botafogo em relação à transição, pecada, sem nenhum tipo de pressão. O time titular do Fluminense mais cascudo pode sentir a parte física em uma determinada parte do jogo. Isso pode ser favorável para o Botafogo, terá uma semana de trabalho. Um empate no Maracanã não é para se desprezar, não é jogar pelo empate. Se as circunstâncias do jogo derem um empate, pensando no título brasileiro, não será ruim, porque eu acredito que o Bragantino não vença, eu acredito que o Grêmio não vença, e o Palmeiras talvez possa vencer, mas eu também não vejo a certeza da vitória da equipe palestrina, como eu não vejo a certeza da vitória da equipe do Flamengo. Nos piores dos mundos, se o Botafogo empatar, chegaria a 53 pontos, e se o Palmeiras vencer, chegaria a 46. A diferença cairia de 7 para 6 pontos. O Botafogo depois teria jogos talvez mais factíveis para vitórias
ao contrário do Palmeiras. E com isso, o Botafogo poderia ter uma vantagem sustentável. Se a gente vence o Fluminense, é uma rodada para a gente novamente abrir um ou 2 pontos em relação às outras equipes ou mantermos a diferença para as outras agremiações. Termos ali 7 pontos ou 8 pontos para o segundo colocado. Dos 6 primeiros da classificação, colocando claro que nós enfrentaremos o Fluminense e não vai deixá-los pontuar mais do que a gente nessa rodada, eu só vejo o Palmeiras como um time que talvez vença seu jogo. O Flamengo, eu não acredito que aconteça isso lá no Itaquerão, e também eu não acredito que o Bragantino e o Grêmio vençam seus jogos fora de casa. Dito isso, a não vitória contra o Goiás coloca esse jogo com uma pressão que não era para acontecer. Se o Botafogo tivesse vencido o Goiás, teria aberto 9 pontos para a equipe do Red Bull, 10 pontos para o Palmeiras, teria aumentado mais em 2 pontos para o Flamengo, teria feito ali algo tranquilo em relação à sua rodada, teria feito algo tranquilo em relação à busca pelo título nacional. Como não fez a sua parte, agora não pode deixar de pontuar no Maracanã. Pontuar é importantíssimo, até mesmo para a moral dos jogadores voltar. Se acontecer, olha, meus amigos, aí voltarão mais 6 vitórias para o título acontecer e a gente vai ter ali muitas coisas positivas pela frente. Dá pra gente sonhar sim com uma vitória em cima do Fluminense. Não sabemos contra qual Fluminense, será um Fluminense clássico, será um reserva. Mas os jogadores, eles tiverem coração na ponta da chuteira, como tem que ter nessas últimas 13 rodadas, aí sim dá pra gente conquistar esse tão sonhado tricampeonato brasileiro. Pode ser um time que tem postura fora de casa. Tamo juntos, comentem aqui o que vocês acham que pode acontecer nessa rodada.